Parece que a situação agora se agravou, né? O mundo todo, na parte dos palestinos, está revoltado com a situação da faixa de Gaza, né? O que as pessoas não entendem em relação à religião islâmica e o judaísmo e o cristianismo, que só o cristão que tem o Espírito Santo que nos conduz no caminho certo, né? O Espírito Santo dá o discernimento, né? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós, como cristãos, nós sabemos que o Evangelho de Cristo é o Evangelho da paz. Tá? Nós sabemos que o sistema do anticristo ele não vai poder ser combatido com força bélica. O mundo todo não entende isso. Tá? O mundo todo não compreende essas questões. E questões apocalípticas não são aceitas por religião judaica nem islâmica. Ou seja, é bem provável que quando o anticristo aparecer, os cristãos vão estar falando sobre isso e ninguém vai estar acreditando, porque eles não têm a inteligência espiritual para compreender isso. Então, o que eu vejo nessa situação é o que eu sempre disse. Eu não sei se quem dizimou aquelas pessoas, se foi realmente o Hamas, possivelmente sim, mas a gente não sabe que numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade. Para arrumar encrenca, uma pessoa que tem coragem de fazer o mal a pessoas inocentes, ela tem coragem para tudo, até mesmo para contratar pessoas para fazer o mal ou permitir que pessoas façam para se ter uma motivação para uma guerra. Tá? E o que eu vejo desenrolar nisso tudo é um pretexto, né? Um pretexto de Israel para poder liquidar aquela situação da faixa de Gaza, né? Lutar contra o Irã, porque tem os Estados Unidos do seu lado, só que os Estados Unidos, se pular fora, a gente sabe que pode acontecer de pular fora, e muita gente odeia a Terra Santa, né? Muita gente tem um ódio de Israel, mas não diz, pula fora e deixa eles se lascarem. Só que Deus tem profecias sobre aquele lugar, então o lugar vai ser guardado não por conta dos judeus serem tementes, né? Mas porque existem profecias que vão se cumprir ali. Então nenhuma arma nuclear vai explodir a nível mundial, né? Pode ser a nível local, mas a nível mundial não vai, porque existem profecias que têm que se cumprir naquele lugar. Só que existem coisas na Bíblia, existem coisas na história de Israel que não tem profecia bíblica, como o Adolf Hitler, como o Schindler salvando os judeus, né? O massacre dos 3 milhões de judeus, dos 6 milhões de judeus, não tem isso na Bíblia profetizada. Ou seja, pode existir coisas no intervalo de vida, né, entre o Apocalipse e a história de Israel, que podem acontecer aleatoriamente, sendo que só Deus sabe disso. Né? Por algum motivo, por alguma razão, talvez para o povo se santificar, sei lá, para levar a algumas considerações finais, a fim de que as profecias se cumpram. Agora, eu vejo assim, se você tem os utensílios do templo, porque dizem que Israel já tem os animais, né, não sei se é uma cabra vermelha que eles fizeram em laboratório, se eles já têm os utensílios, só falta reconstruir o templo, eles podem querer antecipar o Apocalipse, achando que cabe a eles fazer isso. E para fazer isso, eles teriam que reconstruir o terceiro templo. Como quem diz assim, a gente vai preparar o terceiro templo que o Messias vai vir. Sabe? Algum doido pode ter achado na mente deles que isso tá para acontecer nessa época, porque é muito fácil quem não tem o Espírito Santo profetizar um acontecimento da cabeça dele. Ó, recebi uma revelação, o outro diz que também, e essas pessoas vão seguindo revelações doidas, ou até demoníacas, só que não falam para ninguém, e começam a fazer isso. Isso a nível governamental. E ali, toda essa treta pode ser para arrumar encrenca com o Irã, arrumar uma treta tão grande a ponto de falar assim, a partir de hoje a terra aqui toda é nossa. Vamos destruir a mesquita de Al-Aqsa e isso aqui é tudo nosso. A Terra Santa é nossa, a Canaã é nossa, a gente que entrou na terra dos filisteus é nosso e vamos tomar o que é nosso. Porque o tempo não tá demorando se resolver, não se resolve nada, fica nisso, a gente vai resolver agora. E pode ser isso que está acontecendo. Se eles destruírem a mesquita de Al-Aqsa,
é sinal de que eles vão construir o terceiro templo, porque ali é o lugar do terceiro templo, né? Só que nessa maldade, né, talvez essa maldade é o que vai fazer eles não enxergarem o anticristo, que o Machia deles será o anticristo. E nós falamos isso porque isso tem no Apocalipse, que essa profanação tem no livro deles, no livro de Daniel, tem ali. Se isso estiver acontecendo, eles não vão querer enxergar ou enxergam mais... Não quero saber, eles vão dizer assim, o Messias não vai deixar a gente ser enganado, enquanto o texto está dizendo que vão ser enganados. Quem gostaria de entender, quem gostaria de receber essa situação? Que você espera o Messias, mas a Bíblia está dizendo para você que o seu Messias não é o Messias de verdade. Porque quando o Messias de verdade vier, todo mundo vai saber. Porque essa profecia de que todo mundo vai saber que quando o Messias vier, vai vir na nuvem com glórias, só a igreja que sabe disso. Só a igreja que aceita essa ideia, e os judeus messiânicos também, que creem em Jesus. Mas só a igreja que aceita essa ideia de um Messias glorificado em poder, que todo mundo vai saber, que não vai haver dúvida. E vão aparecer muitos falsos cristos, dizendo, ei, ele está ali, ele está aqui. Ou seja, talvez esses falsos cristos vão trazer pessoas para batalhar, ou seja, para perderem suas vidas. Eu sou o Messias, vem todo mundo com aquela pessoa dizimada. Eu sou o Messias. E Jesus foi bem claro, categoricamente falando. Não creia, não acredite. Não acredite. Tudo que eu posso estar falando aqui pode ser uma baita de uma besteira, mas existem muitas coisas que são fatos notórios bíblicos. Porque às vezes a gente não sabe muito, nós cristãos do Brasil, nós não temos muito entendimento do Apocalipse. Nós não temos, você tem alguns sábios, e mesmo entre eles há muitas discussões, mas a gente tem coisas que são firmes no entendimento, de que quando Jesus vier todo mundo vai saber. Sabe, é tipo que existem coisas no Evangelho que elas são tão simples porque Deus precisava dar um ensinamento aos simples. E a única forma de ele dar um ensinamento aos simples é, cara, não acredite, porque quando eu vier todo mundo vai saber. Se você tem dúvida, não sou eu. É uma forma bem simples de ensinar. Porque se Deus quisesse que todo mundo fosse eloquente na palavra, que todo mundo fosse mestre, não estava escrito que uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. Então cada um tem funções diferentes, né? Uns para edificar a pessoa que é mais avançada na fé, e uns para poder mostrar para os simples, né? As pessoas mais simples, que existe a questão da vinda de Cristo, que é só você entender que vai ser dessa forma. Todo olho verá. Todo olho verá. Ele vai vir glorificado. Mas só quem tem o Espírito Santo aceita essa ideia de Jesus com os anjos, com poderes celestiais. Para o judeu e para o islâmico, Jesus não é esse esplendor todo. Então, só quem tem a verdade é o cristão. Por isso que eu falo, no mundo, só quem tem o Espírito Santo que nos guia na verdade é o cristão. Não existe outra forma de ter o Espírito Santo sem ser por Jesus. Ele é o ajudador do cristão, ele é o que intercede pelas nossas fraquezas, ele é que nos mantém de pé, né? Só o cristão tem, por quê? Porque esse é um mérito de Cristo, tá? Aceitou a Cristo, recebeu a Cristo em sua vida, o Espírito Santo já começa a trabalhar. Não estou falando de dons do Espírito, estou falando da atuação. As pessoas falam assim, mas a pessoa, nem todo mundo recebeu o Espírito Santo. Todo cristão foi selado pelo Espírito Santo. Todo cristão que entende a palavra, que tem a mente de Cristo, que dedica tempo para falar de Jesus, porque uma pessoa que não é cristão não tem o interesse de dedicar tempo para falar de Jesus, não tem interesse para debater assuntos bíblicos. É como se as pessoas que falam de Jesus não fossem nada para elas. Elas vêem na televisão, alguns admiram, mas não perdem tempo com aquilo. O cristão ele se desgasta, ele tem prazer de estar ali ajudando, de estar ali falando da Bíblia. Não, uns querem exibir sabedoria, tá? Uns a gente percebe que querem exibir sabedoria. Outros fazem porque é dom mesmo. É dom da pessoa. De poder ter uma palavra que vê aquela situação daquela pessoa que está passando por sofrimento, você chega com uma palavra e às vezes aquela palavra ajuda a pessoa. Então esse daí é o pensamento cristão, de ver a necessidade do próximo e tentar de alguma forma
ajudar, que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, tipo assim, a gente tem ali, na faixa de Gaza, o certo a ser feito era uma faixa de Gaza paralela, ou seja, um espaço separado, aonde todos os palestinos que fossem encontrados, os árabes que estivessem ali, eles fossem trazidos para fora para serem identificados, para ver se fazem parte do Hamas. Se não fazem, eles vêm para fora e são cuidados. Mas eles não querem ter esse cuidado. São 3 milhões que não podem passar para o Egito, e eu acredito até que o Hamas já fugiu pelo mar há muito tempo, tá? Porque eles sabiam que ia acontecer tudo isso. Eles sabiam que tinha um tempo, até vinha a marinha americana, deu tempo deles fugirem, já deve estar até no Irã, entende? Já deve ter submarino de alguma forma. Agora, dentro da faixa de Gaza pode existir espiões de vários países que estão ali vivendo no meio daquele povo só para saber quem são a galera do Hamas. Aquele cara que tem memória fotográfica, entendeu? Que ele consegue depois fazer um retrato falado das pessoas. Ele consegue saber quem são as conexões. Então, possivelmente existem na faixa de Gaza muitas pessoas espionando ali, tá? Espionando. E eles sabem muitas pessoas que pertencem ao Hamas. Agora, para entrar lá, eles teriam que tirar os 3 milhões de palestinos, preservá-los, né? E depois ir atrás do Hamas. Nossa, isso vai dar um trabalho terrível. E olha que a faixa de Gaza é uma extensão que o problema não é a extensão, o problema são as armadilhas que tem ali, né? E como que eles vão entrar ali, tá? Então, tipo assim, tem um exército grande, eu acho que em tamanho, acho que o exército israelita não tem, ele vai precisar de ajuda de outros, né? De outras pessoas, de outros países, né? E eu não sei por que Israel não se torna membro da OTAN. Porque se Israel fosse membro da OTAN, nunca que alguém ia fazer um ataque a Israel, porque são 31 nações, né? São 30, igual o Japão não tem exército, o Japão depende dos Estados Unidos. Israel, se estivesse na OTAN, são 31 países que estariam se empenhando nesse momento. Eu acho meio difícil. Eu não sei por que não faz parte da OTAN. Eu não sei por que os Estados Unidos o ajudam, mas não sei por que não faz parte da OTAN. Tá? Eu acho que ninguém quer ter porque eu acho que ninguém quer ter retaliação em relação assim, pô, o meu país, se ele fizer parte da OTAN, o meu país está junto com eles. Então, todo cara que é ligado à região islâmica que foi extremista do Estado Islâmico, do Hamas, do Hezbollah, todas essas pessoas ali que vivem em outros países, é como se fosse aquela espada justiceira do Thundercat, né? Quando ele estica aquela espada lá, mano, que aquela galera olha, ela recebe a informação. E aí tem gente que acha que chegou o tempo dele se sacrificar, né? Pelo bem do seu povo. Ele coloca aquela ideologia e ali faz vítimas em vários países. Então, acho que por isso que não entra, porque os países não querem ter esse tipo de problema, mas já estão tendo esse tipo de problema. Isso tudo porque Israel não foi capaz de guardar uma fronteira que não é tão grande, né? A rave que eles estavam participando ficava a 20 quilômetros da faixa de Gaza. Tá? Então, tipo assim, por que não tinha policiamento? Né? Por que os bunkers não têm guardas? Por que sabe, eles fizeram o que quiseram ali? Será que eram do Hamas? Será que não eram contratados para fazer aquilo, para poder provocar a guerra? Porque sabe, parece que as coisas estão acontecendo num momento muito oportuno em que a Rússia está envolvida na questão da Ucrânia. E a gente sabe muito bem que a Rússia tem essa ligação com os palestinos, com os islâmicos, com o Irã, né? Então, tipo assim, manteve a Rússia numa guerra, né? A Rússia já está empenhada numa guerra, agora o cara tem que se desenrolar para outra questão. Não parece meio arquitetado isso, sabe? Meio arquitetado pelos Estados Unidos? Os objetivos escusos nós não sabemos. Os objetivos escusos nós não entendemos. Porque nós somos simples mortais que não sabemos o que se passa na mente devassa desses velhos. Desses caras que não
sabe, que são protegidos pelo seu governo, que não estão nem aí para as vidas que estão sendo ceifadas. Ou seja, a gente está numa outra guerra, a galera da Ucrânia está lá sofrendo, tanto russos, jovens russos, quanto jovens ucranianos, homens e mulheres, estão lá nessa guerra ainda. Será que teve um cessar-fogo? A mídia não noticia mais. A mídia é como um abutre. Ela está onde está dando ibope. A guerra da Ucrânia, aquelas vidas já não são mais importantes para a mídia. Sabe? Olha que coisa macabra. Se esqueceu. Pior coisa que existe numa guerra é quando a guerra é esquecida. Por quê? Porque agora tem que desenrolar uma guerra que está acontecendo agora mais recente, para poder, depois de tudo isso, que vai morrer muita gente, depois de não sei quantos anos, eles pensarem nos mortos da Ucrânia e da Rússia. É uma maldade que eles estão fazendo. Porque enquanto a guerra está na mídia, existem pessoas que gostam de se promover na mídia, tanto pela ONU, quanto líderes de nação que gostam de falar bonito ali, gostam de aparecer, e aquilo ali acaba desenrolando um acordo ali e tal, pum, acaba-se a guerra. Eu falei que a guerra na Ucrânia e na Rússia iria acabar esse ano. Pode ser também que essa guerra tenha fim por conta dessa situação do Irã. Pode ser. Eu falei que eu via que essa guerra não tinha mais para onde ir. Não tem mais o que a Rússia fazer. Entende? Não tem... Se a Ucrânia entrar para a OTAN, toda desmantelada do jeito que está, do jeito destruída, eu não sei se pode, né? Aí o Putin simplesmente vai colocar os seus arsenais bélicos e os americanos vão colocar os arsenais bélicos, vai ficar aquela palhaçada, um virando arsenal para o outro e não vai dar em nada. Tipo assim, vai ficar aquela palhaçada, só aquela questão de moral, né? De nunca sair como um perdedor. E as vidas que se ceifaram não teve razão nenhuma, foram só um guardanapo usado pelos Estados Unidos. Um trampolim. Eles usam a vida humana, cara. Esses caras são imundos. Usam a vida humana para poder chegar a questões. Então, a humanidade é podre. Ela é uma desgraça. Sabe? É uma coisa ridícula. Não se importam com sequer nenhuma vida. Israel, pelo mesmo caminho, não se importa. Ah, mas a mídia fica noticiando... Aí vai lá o Benjamin Netanyahu, coitado, a gente vai resgatar os reféns e tal. Mal sabe que às vezes quem quer curar é quem está fazendo a ferida, tá? Aí fica naquilo. Aí a gente pensa assim, caraca, mas mataram crianças, fizeram isso com pessoas. Tá, só que uma bomba cai num hospital e mata não sei quantos, e as pessoas ficam assim, não, isso aí não tem problema. O problema é que o Hamas fez dessa forma. Sabe, parece que não tem resultado. E olha que quando cai uma bomba, é muito mais do que o que os caras fizeram. É muito mais grave, porque mata mais pessoas, né? Mais sofrimentos, mais família, e dá mais pessoas indefesas, que não tem nem pra onde correr, não tem lugar para sair, não tem nada. Não que a vida de todos são importantes. Quem tem os seus filhos reféns ali de Israel, vai querer que Israel tome providência, de qualquer forma. Mas se a gente que está fora, entendendo a situação que está acontecendo, é que estão cometendo mais gravidade do que o próprio Hamas cometeu. Eles querem pagar, tipo assim, com vidas inocentes. Se fosse uma bomba que caísse onde está o inimigo, é uma coisa. Agora, vai cair onde está o refém também? Vai cair onde tem crianças, idosos, mulheres? Não, cortou a internet, cortou toda a ligação, ou seja, então a Deus dará ali, não tem nada para noticiar, não tem ninguém para ver nossas maldades. É isso que está acontecendo, é uma desgraça, e eu vou te falar, Israel vai acabar sendo punido por Deus por conta dessa situação. Tá? Porque Deus não fica do lado da injustiça, não. Se não agir com justiça, se não agir com cautela, né? E às vezes fica assim, não, a gente fez isso aqui, mas eles não aceitaram. A gente fez isso aqui e eles não quiseram usar isso daí como razão. Os árabes não quiseram vir para cá, não quiseram aceitar isso, não quiseram aceitar aquilo. A gente não sabe com que critérios foram colocadas as coisas, né? E ninguém gosta de confiar naquele que não gosta de você, né? Então, se Israel
está cometendo deslizes, não acho que Deus vai estar do lado do não. Deus está do lado do inocente.